Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos aqui de volta com o nosso programa Mediunidade hoje e na primeira parte nós estávamos falando sobre a atenção que a gente tem que ter na leitura de um livro espírita qualquer. Às vezes o importante não é você ler quantidade. Ler quantidade. Eu já li 100 livros, mas às vezes a pessoa lê 100 livros e não se lembra de nenhum. Eu já li tantos livros. O importante é ler com qualidade, não é ler em quantidade, é ler com quantidade. Se você lê, por exemplo, o Livro dos Espíritos com qualidade, você consegue aprender mais sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, do que se você lê em quantidade. Por exemplo, se você lê 20, 30, 40 obras, mas não lê com qualidade. Agora, se você lê com qualidade um livro espírita, é diferente. E para você ler com qualidade, você precisa ter olhos de ler, não é? Como nos fala lá o Testamento, né? Precisamos ter ouvidos de ouvir, não é? Se precisamos ter ouvidos de ouvir, precisamos também ter olhos de ler. Nós precisamos treinar os nossos olhos para a leitura e treinar a nossa mente, não é? O que significa ler? Ler significa o seguinte: é você conversar com o pensamento do autor. É você dialogar com o pensamento do autor. É isso que significa ler. Quando você vai ler, você conversa com o pensamento do autor. Ele fala com você. Ele está falando com você. E você também pode falar com ele, porque você também pode formular os seus pensamentos a respeito daquilo que você está lendo, não é? Porque o autor, claro, ele não pretende esgotar o assunto. Não tem nenhum autor que esgota assunto. Muitas coisas, elas permanecem nas entrelinhas. Tem muita coisa em O Livro dos Espíritos nas entrelinhas. Tem muita coisa em O Livro dos Médiuns nas entrelinhas. Tem muita coisa nas obras de Emmanuel nas entrelinhas. Tem muita coisa nas obras de André Luiz nas entrelinhas. Tem muita coisa nas obras do Dr. Inácio e nas brincadeiras do Dr. Inácio Ferreira. Tem muita coisa nas entrelinhas. Tem muita coisa que ele está querendo, ou que eles estão querendo nos dizer, ou então estão nos induzindo a pensar por nós mesmos. Porque o objetivo do livro é nos ajudar a pensar, não é fazer a nossa cabeça. Não é? O livro ele não deve fazer a nossa cabeça, ele deve nos induzir a pensar com o autor. É assim. É dessa forma. Eu penso com o autor. Não significa que eu vou pensar o que o autor pensa. Eu posso até aproveitar algo do que o autor pensa. Às vezes uma frase que a gente lê e entende abre um horizonte enorme na cabeça da gente. Uma única frase que você lê e entende. Compreende? Aquilo abre um horizonte enorme. Por exemplo, uma trovinha, não é? Como dizia Chico Xavier, uma trova é um mundo de ideias, não é? Em 4 versos, simplesmente. Uma poesia, não é? É um mundo de ideias, não é? Uma trova
em 4 versos. Às vezes, numa página pequena, nós temos ali uma vertente, nós descobrimos ali, vamos dizer assim, um filão de ideias. O termo é esse, é um filão, não é? Quando a pessoa está procurando ouro, diamante, descobre um filão, o filão de ouro, né? E ali só vai encontrando ouro, ouro, ouro. Quando você lê um pensamento, uma página, você às vezes descobre um filão de ideias, não é? Ideias que estavam adormecidas dentro de você, ideias, pensamentos que estavam adormecidos dentro de você. De repente, você diz assim: nossa, parece que eu já li isso, é tão lógico, é tão claro. Como aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, né? O Dr. Bezerra de Menezes mesmo fala que quando ele ganhou o livro dos Espíritos de presente, e ele começou a ler o livro dentro de um bonde, lá no Rio de Janeiro, naquela época fazia-se os percursos com bonde, né? Ele começou a ler o livro dos Espíritos dentro de um bonde. Ele falou assim: gente, mas eu tenho a impressão de que eu já li isso para mim não é novidade. Não é? É aquela teoria de Platão, discípulo de Sócrates, né? Que aprender é recordar. E de fato isso não significa que nós estamos lembrando só coisas de vidas passadas, não. O que Platão falou é muito mais transcendente. Aprender é recordar. Recordar o que? O que eu já sabia de vidas passadas? Não. Aprender é você acordar o DNA divino que está dentro de você. Não é? Aprender é você ter acesso a essas informações virtuais, a esse universo. Não é? Porque nós somos filhos de Deus. Como diz o Dr. Inácio, nós temos a genética divina. Não é? Jesus falava: o reino de Deus está dentro da gente. O reino de Deus está dentro, não está fora. Eu tenho que procurá-lo dentro de mim e não fora de mim. Se ele está dentro de mim, é porque eu nasci com ele, eu fui criado com ele, ele está dentro de mim, eu tenho que ter acesso a ele. Mas para mim ter acesso a ele, eu tenho que acordá-lo, não é? Eu tenho que acordá-lo ou tenho que despertar para ele. Eu mesmo tenho que acordar para ele. Eu tenho que realizar uma viagem interior, não é uma viagem exterior. As viagens que nós realizamos exteriormente, elas são pretextos, mero pretextos, para que nós empreendamos essa viagem interior, não é? E descubramos o reino de Deus dentro de nós mesmos. Então, é aquilo que a gente estava falando. Você ler, quando você for ler qualquer livro, você pense assim: olha, eu vou conversar com esse autor, eu vou conversar com esse espírito, eu vou conversar com esse autor encarnado, eu vou conversar com Emmanuel, eu vou ouvir o que Emmanuel está dizendo e vou dialogar com ele. As ideias dele vão me ensejar a dialogar com ele, porque é interessante, parece que o livro é um monólogo. Se o livro for um monólogo, você aproveita pouco, não pode ser monólogo. O livro tem que ser um diálogo. Ele não pode ser um monólogo. Não é só o livro falando com você. Você também tem que falar com o livro. Você tem que conversar com o livro. Por isso que não adianta você ler afoitamente, com pressa, não é? Ler afoitamente. O livro é muito volumoso, tem 400, 500 páginas. Não interessa. Vai lendo devagarzinho, lê 5 páginas e procura aproveitar essas 5 páginas. Lê 10 páginas do livro, que tem 500 páginas. Se você puder aproveitar 5, 10 páginas de um livro que tem 500 páginas, você já caminhou, já progrediu. E isso já abre campo para que você possa compreender as páginas restantes. Então não adianta você ler um livro e encostar esse livro. Eu tenho ouvido de muitas pessoas, não é? Nós temos feito palestras em diversos centros espíritas,
E as pessoas nos dizem assim, olha, a sua palestra de hoje me deu vontade ou me suscitou, eu vou fazer uma releitura do livro. Eu vou reler Nosso Lar, eu vou reler Emanuel, eu vou reler Paulo Estevão, eu vou reler o Livro dos Médiuns, eu vou reler a Gênese, eu vou reler os livros, não é? Então, às vezes, mais compensa a gente reler o que já leu, não é? Do que procurar ler uma coisa nova, não tendo entendido nem o que já leu. É por isso que o Dr. Inácio Ferreira, na maioria das suas obras, ele faz um estudo das obras de Allan Kardec e das obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, principalmente, Emanuel e André Luiz, principalmente. Ele releu os livros conosco, destacando alguns trechos. Claro que não dá para destacar todos os trechos, não é? Porque Nosso Lar é um primor de síntese, não é? Livro que tem uma síntese como Nosso Lar, só o Livro dos Espíritos. A síntese de Nosso Lar, que André Luiz conseguiu em Nosso Lar, com os mentores espirituais que o auxiliaram, os instrutores, porque a obra não pertence a André Luiz, ele foi o transmissor, não é? Ele transmitiu o pensamento, mas o pensamento pertence aos espíritos superiores. Ele conseguiu uma síntese extraordinária. Então, em nosso programa de hoje, nós quisemos dar esse destaque, não é? A gente precisa reconsiderar a leitura, não é? É igualzinho oração. Por exemplo, a pessoa faz uma oração do Pai Nosso e nem está pensando naquilo. Quer dizer, repetindo maquinalmente. Você já reparou que às vezes os nossos olhos correm sobre as páginas do livro, chega no final da página, a gente não lembra de nada do que leu? Isso acontece com muita frequência. E isso não é bom. Então que fique aqui hoje esse nosso programa, um convite para que nós possamos verdadeiramente estudar as obras da doutrina espírita. Muita paz, um grande abraço e até a próxima semana.